Atos dos Apóstolos, está escrito só Atos, né? É Atos dos Apóstolos, capítulo 5, Ananias e Safira, diz assim: mas um certo homem chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. Então, levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Porque formaste este desígnio em teu coração, não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos que isto ouviram. E levantando-se os moços, cobriram o morto e transportando-o para fora, o sepultaram. E passando o espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendestes, portanto, aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os moços, acharam-na morta, e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja, e em todos que ouviram estas coisas. Agora, irmãos, eu quero contar um sonho que eu tive há muitos anos mesmo. Eu nunca falei publicamente deste sonho, né? Mas eu tenho me sentido constrangido, e aí eu vou contar pela primeira vez esse sonho aqui publicamente num culto, porque de repente eu sinto como se Deus quisesse que eu contasse, né? Então o sonho foi o seguinte: há muitos anos eu estava em Porto Velho, na casa, hospedado, eu estava sozinho, eu estava hospedado na casa de uma família amiga nossa. Eu não lembro o que eu fui fazer em Porto Velho, não lembro, agora não lembro. Mas eu lembro que eu fui colocado num quarto naquela casa, e aí eu dormi, me parece que havia um beliche naquele quarto, e aí eu dormi naquele beliche. E quando foi lá pela madrugada, acredito que umas 3 para 4 horas da manhã, da madrugada, eu me acordei naquela casa chorando copiosamente. Eu estava assim, chorando inconsolavelmente. Era muito choro mesmo, por causa do sonho que eu havia tido. E aí é que vem a questão, né? Naquele sonho, e aí eu digo, eu vou contar assim com a maior, vamos dizer assim, simplicidade. Os irmãos que julguem, né? A veracidade ou não desse sonho. Naquele sonho, pareceu-me que Deus me revelava que nós, os seres humanos, éramos os anjos caídos. Naquele sonho, eu me via como um anjo, na vastidão assim das nuvens, lá em cima, eu me via voando. Parece que eu era assim uma espécie assim de guardião, de um vigia que estava voando ali, né? E aí eu sentia como Deus estivesse me mostrando exatamente isso,
que nós éramos os anjos caídos e que nós fomos mandados para a terra sem memória, para que Deus pudesse dar uma oportunidade para os anjos que se rebelaram contra Deus pudessem se arrepender e ter uma segunda oportunidade de serem perdoados por Deus. E tem mais coisa desse sonho, mas o básico é esse aí. Desde então, eu não tive coragem de contar esse sonho publicamente, porque eu pensava assim, não, mas isso deve ser uma heresia, né? Eu nunca ouvi ninguém falar nisso, mas foi um sonho tão real, que desde então eu passei a pesquisar na Bíblia, se existe alguma evidência na Bíblia de que isso seja verdade. E eu lembro que depois daquele dia, durante muitos dias eu olhava para as pessoas assim, que eu andando na rua, me parecia ver duas asas nas costas das pessoas. Passaram muitos dias eu com essa experiência, né? E aí, irmãos, eu já encontrei muitas evidências na Bíblia que isso pode ser verdade. É claro que não são evidências conclusivas, né? Eu não posso ser aqui dogmático, porque também há muitas interrogações, há muitos vácuos, né, nessa questão aí, que nós não sabemos. Mas, depois que, a impressão que eu tenho foi Deus que me revelou isso. Alguém pode até dizer, mas e se não foi Deus que revelou? As minhas experiências com sonhos ao longo da minha vida, e eu tenho uma facilidade imensa, toda noite eu sonho, toda vez que eu durmo, toda vez que eu durmo eu sonho. É claro que a gente não lembra da maior parte daquilo que a gente sonha, né? Mas, depois que me pareceu que Deus me revelou isso, porque assim, a experiência com o sonho que eu tenho tido é assim, olha, quando é o diabo que fala com você, algum demônio em sonhos, você acorda com medo. Se você acordar com medo, depois daquele sonho, com palpitação de medo, é um demônio que está falando com você no sonho. Agora, quando é Deus, o Espírito Santo que fala conosco em sonhos, pode acontecer o seguinte, nós podemos acordar com a paz imensa no nosso coração, porque a proximidade de Deus nos traz paz, ou então podemos ter uma experiência dessa, de choro, né? E depois que isso me foi mostrado em sonhos, que eu passei a pesquisar na Bíblia, eu tenho muitas evidências dentro da Bíblia que isso pode ser verdade. Mas só que hoje eu não vou mostrar as evidências porque não vai dar tempo. Eu tenho outras coisas para mostrar aos irmãos. Aí eu passei a entender melhor a questão da salvação. Porque quase todo mundo diz assim, eu nunca pequei, nunca matei, nunca roubei, eu não tenho pecado não, por isso que eu não preciso me arrepender. Aí eu penso assim, mas se isso que eu vi em sonho for verdade, a rebelião que houve lá no céu, a pergunta que eu faço é a seguinte, aquela rebelião que houve lá no céu, da queda de Satanás com 1/3 dos anjos, assim nós acreditamos, embora com precárias evidências, o que é que Deus fez? Deus não fez nada? Ou Ele tomou alguma providência para resolver o problema da queda dos anjos? Então, eu quero deixar essa conversa, esse início, né? Para os irmãos começarem a pensar nisso. Porque eu não quero guardar mais isso comigo, né? E ao longo daqui para frente, talvez de vez em quando, pode ser que eu toque nesse assunto, à medida que eu me lembrar de evidências que eu tenho na própria Escritura para isso aí. Mas agora eu quero dar uma olhada na Bíblia, né? E aí o primeiro texto que eu vou ler aqui, o que eu vou olhar aqui é Ezequiel 28. Ezequiel 28. Aparentemente fala da queda de Satanás, né? Ezequiel 28. Eu não vou me deter muito nesse texto, porque eu poderia pregar só nesse texto hoje, mas eu vou só tocar alguns assuntos aqui, de maneira periférica. O seguinte,
Para a gente entender essas coisas que a profecia diz, nós temos que estar familiarizados com profecia, né? A profecia é misteriosa. Quem não tiver conhecimento e intimidade com a maneira como Deus fala por profecia, não vai entender, né? Porque literalmente aqui Ezequiel está falando sobre o rei de Tiro, né? Veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro. Tiro é uma cidade, né? Tiro e Sidom são muito famosas, as duas cidades fenícias. Agora, aí eu quero ler aqui o verso 14. Olha o verso 14, irmãos. Tu eras o querubim. Eu pergunto aqui, tem algum rei que fosse querubim? O que é um querubim? Um anjo. Um anjo da mais alta categoria. E a palavra querubim está no plural. Deriva de queruve. Pode ser querube, mas na Bíblia está queruve, que é assim, o significado é desconhecido, mas um querubim é muito citado na Bíblia, né? É o anjo da mais alta categoria. Aí diz aqui: tu eras o querubim, ungido para cobrir. Agora guarda essa expressão aí, ó, ungido para cobrir, porque eu examinei várias traduções e essa daqui não está boa. E te estabeleci, no monte santo de Deus estavas, e no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência, e pecaste. Por isso te lancei profanado, fora do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Aí, irmãos, essa expressãozinha que está trazida aqui, querubim cobridor, eu digo que não é boa tradução, porque, por exemplo, a NVI traduz assim: guardião, querubim guardião, e não cobridor. Guardião, era um querubim guardião. A NVI traduz dessa maneira. A nova tradução na linguagem de hoje traduz assim, ó: anjo protetor. E aí aqui fala do jardim do Éden, né? Estiveste no Éden, jardim de Deus. Ele fala aqui. E aí, esse querubim que caiu, ele era um anjo guardião, ou ele era um anjo protetor, mas a palavra mais correta eu acho que é guardião mesmo, né? Ele guardava aquele lugar. Que lugar é esse? É muito complicado discutir, né? Será que era o Éden, jardim de Deus? Era esse o lugar? Porque lá em Gênesis está dito assim, que Deus, ele construiu um jardim no Éden. O jardim não era o Éden, mas o Éden era uma região onde Deus plantou um jardim para colocar o homem. E aqui ele está dizendo: estiveste no Éden, jardim de Deus. Mas ele era um anjo guardião. Ele tinha a missão de guardar alguma coisa, que aqui não está especificado. Agora, eu quero ir lá para Gênesis capítulo 2. Quando Deus criou o homem e a mulher, até agora ele criou só o homem, nesse texto aqui, ele ainda não tinha criado a mulher. Gênesis 2,15, irmãos, olha aí. Gênesis 2,15. Diz assim: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim para o lavrar e guardar. A mesma palavrinha. Talvez no hebraico não seja a mesma palavra que está em Ezequiel e agora em Gênesis, né? Mas a tradução e o sentido é o mesmo, olha só. Assim como aquele querubim guardião, ele tinha a missão, a função de guardar alguma coisa ali. Acredito que era no céu. Agora, o homem que Deus criou aqui na terra, no início de Gênesis, ele tinha duas funções: era para lavrar o jardim e para guardar o jardim. Aí ele pergunta assim: peraí, o que é que Adão tinha que guardar?
Eu tenho a impressão, irmãos, que a palavra guardar aqui tem um sentido assim, praticamente de vigia ou sentinela, ou atalaia, como aparece especialmente no profeta Ezequiel, né? É um guardião. Quando você bota um vigia para ficar a noite toda acordado para guardar, né? A sentinela é colocada sobre o muro para quando os inimigos vêm dar o alarme. Então, era algo assim que o Adão tinha que guardar aquele jardim. Aí eu pergunto a vocês, eu creio que o querubim lá de Ezequiel falhou em guardar aquilo que ele tinha a missão de guardar. E agora, o Adão que Deus criou aqui, também falhou em guardar o jardim do qual ele era responsável. E aí olha o que Deus fez. Gênesis capítulo 3, verso 24. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada, ou flamejante, que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Você não acha muito curioso que, agora que o Adão falhou em guardar o jardim, Deus colocou os querubins no oriente do jardim do Éden, para guardar o caminho da árvore da vida. E é claro que esses querubins agora, a função deles era guardar a árvore da vida, para que o homem não tivesse mais acesso à árvore da vida, até hoje. Ou seja, o Adão, ele não tinha essa função de guardar a árvore da vida, porque o Adão podia ter comido da árvore da vida. Deus não proibiu o Adão de comer da árvore da vida, mas proibiu de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora, o que será que Adão deveria guardar aquele jardim? Contra quem e contra o quê? É por isso que há uma ligação. Ezequiel 28 diz assim: estiveste no Éden, jardim de Deus. Será que esse Éden que o querubim, guardião, esteve, foi aquele lá onde o Adão estava? Pode ser, pode não ser, mas pode ser também. Aí a pergunta é: será que o Adão, que foi colocado por Deus naquele jardim, chamado de paraíso, a função dele era guardar o jardim, para que agora o querubim que já estava caído entrasse lá? E eu quero mostrar um negócio aqui interessante. Eu vou já voltar, porque alguém pode estar perguntando: o que isso tem a ver com a Ananias e Safira? Tem tudo a ver, depois eu vou mostrar para os irmãos. Aqui no jardim do Éden, Satanás, ele examinou o casal, e aí ele seduziu a mulher, e foi por meio da mulher, que agora ele passou a controlar a mulher, que ele levou o Adão a desobedecer a Deus. Mas a responsabilidade era do Adão, era ele que era o guardião do jardim. E aí agora, aquele querubim guardião lá de Ezequiel 28, que eu acredito que era o próprio Satanás, porque perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado. A palavra criado no hebraico é a palavra bara, que significa criar do nada. Então ele foi criado, até que se achou iniquidade em ti. Aí eu pergunto, é um mistério, só que talvez Deus não tenha revelado tudo, né? Como é que esse querubim guardião que Deus botou para guardar alguma coisa, como é que a iniquidade entrou no coração dele? Porque até onde nós sabemos, o pecado começou com ele, né? A iniquidade nasceu no coração dele, não sabemos como. Será que um ser perfeito, sem pecado, pode pecar? Pode, senão Jesus não teria sido tentado, né? Mas sabemos que o texto de Ezequiel diz assim, que a formosura do querubim, né, por causa da tua forma, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura.
Então sabemos que a beleza daquele querubim, ele era o selo da medida, era o padrão da beleza. E foi a beleza dele que corrompeu a sabedoria dele, que ele também tinha sabedoria. Mas a beleza dele elevou-se o teu coração, orgulho. O orgulho fez com que ele se ensoberbecesse e corrompeu a sabedoria dele por causa da formosura. Meu irmão, aqui é o padrão de todos os seres humanos, porque os seres humanos só fizeram imitar a queda de Satanás. Agora eu quero ler um versículo que vai linkar isso aí com Ananias e Safira. Provérbio 4, 23. Provérbios 4 e 23. Guarde esse versículo aí, que diz assim: sobre tudo que se deve guardar, olha a palavrinha guardar aí, que se refere tanto ao querubim guardião, como Adão tinha que guardar o jardim do Éden. Agora está aqui, Deus está falando, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida, ou as saídas da vida. Então, assim como o querubim, guardião, ele tinha que guarnecer alguma coisa lá que ele falhou. O Adão tinha que guarnecer o jardim do Éden, ele guardião, era guardar o jardim. Agora, o provérbio está mostrando aqui que todos nós temos uma função, uma responsabilidade: guardar o nosso coração. Nós somos responsáveis pelo nosso coração. Ele diz assim: olha, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida, ou as saídas da vida. Todos nós temos a responsabilidade de guardar o nosso coração. Então todos nós estamos na mesma situação daquele querubim guardião, todos nós estamos na mesma situação do Adão que não guardou o jardim. E foi isso exatamente que Ananias não fez. Volta para Ananias, Safira. Olha o que Pedro diz para Ananias, Atos 5, verso 3. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás, olha aí, Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retiveste parte do preço da herdade? Irmão, aquele mesmo querubim guardião, aí eu acho que aqui, o que Satanás, o querubim guardião, precisava guardar o coração dele. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Ele não guardou o coração dele. E aí a iniquidade nasceu dentro do coração dele. O orgulho por causa da formosura, e corrompeu a sua sabedoria. Agora, o Ananias e Safira, o que aquele querubim tem feito na face da terra, irmãos? É fazer discípulos. Ele tem feito discípulos. Às vezes, observando assim o que acontece em derredor de todos nós no mundo, a impressão que eu tenho é que Satanás, ele consegue manipular a mente e o coração de quase toda a humanidade. É impressionante como Satanás consegue manipular o coração e a mente de quase toda a humanidade. Aí, eu não vou entrar nesse detalhe hoje, mas Satanás manipulou o coração de Davi e mandou que ele fizesse o censo de Israel. 70 mil morreram em Israel por causa disso. Ele manipulou o coração do profeta Balaão. Balaão não era um falso profeta, não, era um profeta verdadeiro. No caso lá foi dinheiro. No caso de Davi foi fama, orgulho, para ter um grande exército, né? Ele manipulou o coração de Judas. No caso de Judas era amor ao dinheiro, avareza. Ele manipulou o coração de Judas. E no caso de Ananias e Safira, vamos analisar um pouco aqui, irmãos. Ananias e Safira, olha só.
Na igreja primitiva, o avivamento estava tão forte, o Espírito Santo estava operando poderosamente, né? Que avivamento aquele tremendo, que todo mundo que tinha casa ou propriedade, casa ou terreno, né? Vendia as suas propriedades e depositava aos pés dos apóstolos, para repartir com os que tivessem necessidade. Na verdade, o que eles estavam fazendo era o que Jesus tinha ensinado. Jesus tinha ensinado assim: vendei tudo o que tem e dá esmola, porque será grande o vosso galardão no céu, né? É um ensino radical, mas quando eles estavam na atmosfera do Espírito Santo na igreja primitiva, eles passaram a vender as suas casas e os seus terrenos e depositavam aos pés dos apóstolos como oferta. Era um avivamento, porque quando o Espírito Santo se aproxima, ele tira de nós toda a nossa insegurança, né? Toda a nosso egoísmo. E às vezes as pessoas até exageram, né? Aí o que acontece? Ananias e Safira estavam lá naquele meio. E aí, irmãos, eu acho que é o seguinte, por isso nós temos que vigiar o nosso coração, o seguinte, olha. Ananias e Safira devem ter pensado assim: olha, rapaz, aquele pessoal ali venderam a casa deles, o terreno deles, depositaram aos pés dos apóstolos. E esse pessoal passou a ser olhado assim com admiração, né? Isso é que é fé. Essas pessoas, é uma pessoa de fé, rapaz. Passaram a ser assim, objeto até da admiração da igreja primitiva, pelo desprendimento. Até Barnabé foi um que tinha um terreno, ele vendeu o terreno e depositou aos pés dos apóstolos. E aí o Ananias, aí é o que eu quero fazer, o contraponto é o seguinte: lá no paraíso, o Satanás contaminou o coração da mulher. Em primeiro lugar, ele seduziu a mulher. Só que no caso aqui de Ananias e Safira, ele seduziu o coração do homem. Esse desígnio de vender uma propriedade e esconder a metade parte do preço, vamos colocar a metade, né? Ele escondeu a metade do dinheiro, nasceu no coração de Ananias. Foi o homem que foi contaminado. Satanás contaminou o coração de Ananias. Ananias não guardou o seu coração, como o provérbio diz. E qual foi o erro de Safira? Os dois morreram, né? Por quê? Porque a Safira foi cúmplice. A Safira foi cúmplice do marido dela. O marido e a mulher têm que ter muito cuidado, porque eu sei que tem casal que nunca brigaram, né? Pelo menos dizem, né? Nunca brigamos a vida toda. Mas se um dos dois se bandear para pecar, quebrar a lei de Deus, é melhor brigar. Diga, ó, você pode fazer isso sozinho. Eu vou dizer para todo mundo que você só está entregando a metade do dinheiro, porque teria morrido só ele, né? Nesse caso aí a mulher foi solidária demais com o marido e morreu junto. Então também uma coisa, não foi Pedro que matou o Ananias, não, porque Ananias, porque encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, não mentiste aos homens, mas a Deus. Aí o Ananias já caiu morto ali. Então, meus irmãos, qual foi o problema do Ananias? Ele não vigiou o coração dele. E aí ele tinha desejo de ser admirado, né? De ser admirado como um grande ofertante da igreja, como um grande altruísta, né? Um grande benfeitor. Ele queria receber a admiração da igreja. Aí eu digo, meu irmão, olha, cuidado aqui, ó. Nós estamos pisando aqui em terreno sagrado. Qualquer passo nosso fora de determinados padrões pode ocasionar a nossa morte. Então a maior segurança diante de Deus é a transparência. Às vezes Deus não espera nem que a gente seja bons, né? Mas se nós formos ruins, eu vou mostrar essa ruindade para todo mundo logo. Porque o que Deus não gosta é da gente disfarçar o comportamento, né? Aí o que acontece? O Ananias queria ser tido como um benfeitor. E aí chegou lá para o apóstolo Pedro e disse: apóstolo Pedro, eu vendi por 25 mil a minha propriedade. Está aqui os 25 mil que estou entregando para a igreja. Mas tinha sido 50. Ele tinha deixado escondido 50. Aí o apóstolo Pedro disse: olha, Ananias,
Você não precisava ter vendido essa propriedade, não precisava. Você não precisava ter doado nada, você poderia ter ficado com tudo. Agora, o que você não podia fazer era mentir para o Espírito Santo, que o Espírito Santo estava em Pedro. Quando ele mentiu para Pedro, mentiu para o Espírito Santo, aí ele morreu na hora. 3 horas depois, a mulher dele chegou, confirmou a mentira e morreu também. Então, vocês acham que Deus não pode fazer a mesma coisa hoje? Com certeza que pode. Então, aí eu vou mostrar aqui para vocês, irmãos, para terminar, nesse texto, olha só. Olha o verso 5. Gênesis 5:5, ó. Parte B do verso 5. E um grande temor veio sobre todos que isto ouviram. Olha, um grande temor veio sobre todos que ouviram sobre a morte de Ananias, né? Um grande temor. Guarde isso aí, um grande temor, né? Eu falei Gênesis? É Atos 5:5. Atos 5:5. Agora, verso 11, olha o verso 11, olha. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos que ouviram estas coisas. Olha só, aqui ele já diferencia mais, olha. Houve um grande temor em toda a igreja e em todos que ouviram estas coisas. Irmão, sabe o que falta? Eu não estou falando só com a nossa igreja aqui, mas na nossa geração, temor de Deus. Falta o temor de Deus. Muitos crentes não temem a Deus. Eu acho que em grande parte a culpa é de alguns pregadores, porque desde que eu me converti, que eu ouço o pregador dizer assim, tentar amaciar a coisa, né? Tentar usar um eufemismo, que não é verdade, dizer assim, olha, quando a Bíblia diz assim, temer a Deus, o temor do Senhor, não é medo não, é respeito. Mentira, é medo. A palavra phobos, aqui a palavra é phobos, é medo. Ah, mas é para ter medo de Deus, sim. Não é para ter medo de Satanás. Quando Jesus diz, não temais, não é para ter medo do diabo, é para ter medo de Deus. Porque foi Jesus que disse, né? Não temais aquele que pode matar o corpo, mas não pode fazer mais nada. Temei antes aquele que, além de matar o corpo, pode lançar a alma no inferno. É Deus. Meus irmãos, é a tradição humana, né? Às vezes o pregador bem, não vamos assustar os irmãos, não. Vamos fazer, meu irmão, para com esse negócio. Dá um aviso. Eu li hoje em Ezequiel. Deus disse, eu te constituo como atalaia sobre a casa de Israel. Se você ver o mal chegando e você avisar o ímpio, se o ímpio se arrepender, ele vai ser livre. Se ele não se arrepender, ele vai morrer. Mas tu livraste a tua alma. Aí Deus disse assim a Ezequiel, filho do homem, eu te constituí como atalaia, sentinela, guardião da casa de Israel. Se o mal vier e você não avisar o ímpio, ele vai morrer no seu pecado, mas eu pedirei contas do sangue dele da sua mão. Então, meu, tenha medo de Deus, se pele de medo de Deus, que ele gosta disso. Parece que não é um discurso assim, politicamente correto, né? Porque o que é ensinado por muitos aí não tenha medo de Deus não, que Deus é bom. Tenha medo de Deus, ele é bom, mas ele é justo. Então não brinque com a sua vida, não peça para ser ceifado antes da hora. Esses dois aqui, qual foi a falta do temor dele, Ananias? É porque eles não acreditavam talvez que Pedro era profeta. Nós vamos lá, damos uma mentirinha ali, entregamos a metade, dizendo que foi tudo, e a gente fica como os grandes cooperadores da igreja. Mas morreram. Aí eu fico pensando assim, peraí, mas isso foi no Novo Testamento? Foi o Espírito Santo que matou eles? Só pode ter sido. Então nós temos que aprender direito, para não ver, não tenha medo não, que Deus é bom. Você pode aprontar como for, não vai acontecer, vai acontecer sim. Tudo que o homem semear, isso também se fará. Então, meu irmão, Ananias e Safira aqui,
Eu gostaria de afagar o ego dos irmãos, né? Vai em paz, vai estar tudo certo. Conserte a sua vida, para que você não seja ceifado antes da hora. Ananias e Safira estão aí, né? Vamos orar.